A cantoria não é uma coisa de ontem, é muito mais do que o ontem. Ela vem dos antigos califados árabes. Ela tem mais de 1000 anos. Para nós, ela chegou da seguinte forma. Por exemplo, quando diz assim, enquanto os mouros ou árabes chegaram na região ibérica, eu estou falando de 1810 depois de Cristo, tá certo? E o povo diz, por que mouros? Pouca gente sabe. Mouros, porque vieram da Mauritânia, que é o nordeste da África, por isso chamado mouros. Com eles, atenção, eles trouxeram um instrumento chamado rababe, que é o ancestral ou o pai de todo instrumento de corda, inclusive da nossa viola. Um pouquinho de silêncio. Quem trouxe o primeiro instrumento de corda para o Brasil foi o padre José de Anchieta, que compunha poemas para cantar para os índios da região sudeste. Quer dizer, prova-se por A mais B que foi o primeiro poeta que pisou a nossa terra. Vou dar um salto muito grande. Depois aparece, na Bahia, um poeta chamado, aquele do Boca do Inferno. Quem sabe o nome? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Diz aí, Guilherme. Cadê tu, Guilherme? Tá não? Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos, perfeitamente. Depois... Questão de vestibular, que é aculada. Depois um padre chamado Caldas Barbosa. Esse Gregório de Matos Guerra da Bahia e Caldas Barbosa do Rio de Janeiro. Não se conheceram, nasceram em datas diferentes. Damos um salto muito grande, o que a gente chama vacuidade, ou um vácuo grande no tempo, e aparece na Serra do Teixeira, na Paraíba, um senhor por nome Agostinho Nunes da Costa, que escreve as primeiras trovas que se tem notícia, os primeiros versos, inclusive o nosso amigo Betão tem o nosso primeiro livro, onde está o nome dele lá. É pai, torna-se pai, dos 3 primeiros cantadores de uma família. Nicandro, Guilherme, que é o nome dele ali, e o Gulino Nunes da Costa. Para quem... É uma história muito longa. Mas os batistas famosos, Otacílio, Dimas e Lorival, o maior trio de irmãos mais perfeito da história da cantoria, são descendentes desse pessoal aí. Tá certo? Então, a história é linda. Eu estou falando, por exemplo, o Gulino é de 1832. Ele escreveu o primeiro poema, o cordel da história da cantoria nordestina, falando dos irmãos Guabiraba, que eram os valentões da Serra do Teixeira. De tal forma que a história é fantástica. E daí vem, nós cearenses temos tanta sorte, poeta, que os 2 poetas populares mais famosos do Brasil são cearenses. Aí vocês perguntariam, quem? Na viola, o Cega Aderaldo. O Cega Aderaldo. Eu posso dizer 2 estrofes dele? Vamos lá. Cega Aderaldo. Uma bem popular e outra meio quente, mas não tem problema. Ele cantando com o Rogaciano ali, olha o quanto a cantoria tem valor. Vocês sabiam, muita gente sabe que existe uma avenida em Fortaleza por nome Rogaciano Leite. Sabe quem era Rogaciano? Cantador de viola. Depois tornou-se jornalista. Tá certo? Vamos lá. Repentista, o Cega Aderaldo. Porque Rogaciano era pernambucano. Escrevendo Patativa do Assaré. Ninguém no Brasil tem a fama, em termos de escrever poesia popular, o quanto Patativa. Ninguém, se você contar ao longo dos tempos, tem fama como o Cega Aderaldo. Tá certo? Inclusive, modesta parte, eu já estive em Universidade de Lisboa, já estive em várias universidades, e Patativa é realmente pesquisado nesse mundo todo. Então, nós, cearenses, devemos ter essa honra. E a cantoria de Fortaleza para cá precisa ser mais trabalhada. O público, eu queria que fosse cearense, o maior público de cantoria do Brasil está em Pernambuco. Nós fizemos um festival no centro do Recife, num lugar chamado Marco Zero, tinha 15.000 pessoas. 15. E... Vou dar mais um exemplo. Em 1974, Campina Grande fez o grande primeiro festival de cantoria. E antes do festival, Dinamite, os donos pensaram muito bem, colocaram os cantadores para sair de colégio em colégio apresentando cantoria. Esse festival durou uns 30 anos e era sempre constituído 80% de universitários.
E esses universitários tornaram-se doutor, e eu até lucrei com isso. Fisioterapeuta, urologista, oftalmologista. Eu ganhei muitas consultas de graça porque me assistiram cantando nesse festival. Até nisso eu ganhei. Mas vamos voltar aqui para não perder o fio da meada. Vou dizer duas estrofes aqui do Cego Aderaldo. Ele cantando com o Rogaciano, que o Rogaciano depois saiu com o cego, levando para tudo quanto é canto. Eles cantavam, já levavam a viola a palácios, a época em que Adhemar de Barros era o governador de São Paulo, certo? E era tido, como a história de Maluf, rouba, mas faz, né? De tal forma que um dia o Cego Aderaldo ia chegando lá, ele já esperando, mas só para Aderaldo, Rogaciano e os Batista. Ele disse, o que é que andam fazendo esses bandidos? Aí o cego disse, visitando o chefe, que era... Vamos lá. E Rogaciano, cantando com o Cego Aderaldo, que morreu solteiro e que teve um gesto extraordinário, ele fez uma creche em Quixadá, onde adotou 27 crianças órfãos, que não havia esse fenômeno de hoje, de meninos de rua, de crianças de rua. Havia um menino que ficava... Bom, o certo é que Rogaciano disse, sou cego, você cria tantos meninos, por que é que não se casa? Ele disse, eu já pensei em casar, falo a verdade e não nego. Mas deixa eu dizer o outro primeiro. Ele cantando um desafio, ele disse com Rogaciano, andei procurando um besta que fosse um besta capaz, não encontrando outro besta, encontrei esse rapaz, que não presta para ser besta, porque é besta demais, passou da medida. Mas lá na frente, Rogaciano diz, ô cego, você cria tanto menino, por que é que não se casa? Aí um dos cegos disse, eu já pensei em casar, falo a verdade e não nego, mas com minha experiência, batata quente eu não pego. Quem tem vista leva chifre, quanto mais eu que sou cego, bichinho, né?